Buenas noches. Acá não temos cronômetro, pero temos uma luz que vai nos fritar em 5 minutos. Então, temos pouco tempo, pero agradecemos a todos a presença hasta agora para nos esperar. Maestro Julio Santos, como é conhecido em Fortaleza, atua há mais de 40 anos como fotopintor em Fortaleza, onde nasceu. Foi formado em Áureo Studio, um estúdio que seu padre tinha em sociedade com o artista Medeiros. E começou a trabalhar com 12 anos, depois de volver de um seminário onde estudou por 3 anos. Depois deste início em Áureo Studio de seu padre, se especializou em fotopintura em outros estúdios de pintura e fotografia, e hasta hoje está trabalhando como fotopintor. Participou de algumas exposições coletivas em Fortaleza, em São Paulo e também, em ano passado, em Bélgica, num evento brasileiro em homenagem ao Brasil, chamado Extremes, com o melhor da arte contemporânea brasileira. Esta história que vamos narrar agora é o resultado de seu trabalho exposto acá em CDF. É o resultado de uma crise em sua carreira, quando se cambiou o suporte analógico para o digital. A primeira pergunta que vou fazer para o mestre Julio é uma pergunta que todos fazem para ele, que é... Vou falar em português a partir de agora. Por que fazer um fotorretrato em fotopintura hoje, mestre Júlio? Bom, eu não entendi bem como... Por que fazer por que as pessoas querem fazer hoje um retrato em fotopintura? Bom, a fotopintura é uma realização de sonhos. A gente vive em função dos sonhos das pessoas. Como eu sempre trabalhei para o revendedor, que trabalha para um consumidor, que a gente pode qualificá-lo como algumas pessoas de classe média baixa, eles têm sonhos iguais a todo mundo e, logicamente, a sua condição social não oferece a condição para que ele tenha a mesma condição de vida de uma pessoa de uma classe média alta. E aí ele nos procura para que a gente possa dar a ele aquilo que é a qualidade de vida melhor dentro daquilo que são os sonhos dele, né? Então, por isso que existe aquela procura tão grande para que a gente possa executar esses sonhos, executar esse trabalho. O senhor, quando fala do vendedor e de pessoas que moram em lugares afastados do centro, esse vendedor é um importante intermediador entre o seu trabalho e o trabalho do cliente. No fundo, ele foi quem criou, a fotopintura, porque sem o vendedor ela praticamente não existiria, porque existe um vácuo, um hiato aí naquilo que a gente chama a fotopintura, de um determinado momento até um determinado espaço de tempo, que ela era a fotografia apenas colorida. E a fotopintura só existia até aí, ela não existia para esse tipo de classe social. Quando o vendedor começa a sair da cidade, que são os mascates, aquele pessoal vindo da Primeira Guerra Mundial, para aquilo que nós chamamos no Brasil de galegos, né? Então, eles começam a descer para o interior das capitais. E aí eles começam a trazer as fotografias daquelas pessoas que não tinham a menor condição de se vestir de terno, ter adereços em ouro, aquela coisa toda. E aí essas pessoas começam a criar dentro da fotografia uma vertente da fotopintura, que é uma fotografia com interferência. É aquela que você põe um paletó, que você põe roupa, que você põe
muda completamente a estética da pessoa. Então, essa aparência sempre frontal da pessoa, e geralmente com uma expressão um pouco mais fria e sem muita expressão, é resultado do original que o vendedor recebe, e na qual o senhor interfere depois. De princípio, ela seria uma coisa. Depois, a partir do 1920, aproximadamente, 1930, aproximadamente, as fotografias que chegavam dentro dos estúdios eram fotografias de documentos. E os documentos, geralmente, eram 3x4 batidos de frente. E, antes, um pouco, era em função das máquinas, a velocidade ser um pouco baixa e a pessoa não tinha como ficar sorrindo e tudo. Então, as fotografias geralmente são sérias e frontais, elas não são, dificilmente chega uma fotografia para a gente sorrindo, porque as pessoas preferem manter a tradição daquele tipo de fotografia. Quando eu o conheci, o senhor falava muito dessa possibilidade de não trabalhar mais. Foi quando os papéis de fibra usados no laboratório para fazer a reprodução dos retratos originais, ampliados em preto e branco, para o senhor interferir, começaram a não existir mais no mercado. Como é que o senhor foi superando isso ao longo do tempo? Você imagina o seguinte: a gente ter, dentro de um estúdio, 40 pessoas, onde grande parte deles você trazia de rua meninos para dentro de estúdio para você formar, além de artista, formar cidadãos, pessoas, seres humanos normais que tivessem a oportunidade de vida. E os papéis começaram a tirar a condição de você trabalhar com aquilo que as pessoas chamam, trabalhar com o toque na mão, na tinta. Os papéis não ofereciam essa condição. Então, o estúdio foi reduzindo. Quando você nos conheceu, a gente já tinha só 17 pessoas, porque o resto já tinha abandonado. E a gente passou por um momento terrível, você acompanhou isso, sabe disso bem. E eu tive que dispensar todo mundo. Essas 17 pessoas tinham funções diferentes no estúdio, né? Como era essa divisão do trabalho? Eles trabalhavam em linha de produção, foi o grande erro da gente. Como todo estúdio fotográfico ou não trabalhava com linha de produção, a gente também trabalhava da mesma forma, onde uma pessoa reproduzia, outro contornava, outro ampliava, outro retocava, outro fazia roupa, outro afinava, e assim sucessivamente. Então, era uma linha de produção onde muitos faziam, cada qual fazia o seu trabalho. Então, nesse momento que a gente perdeu a condição de trabalhar, é aquela história que eu tive que vender o que tinha, juntei tudo numa mesa e disse, bom, gente, acabou, e está aí, vocês vão cuidar da vida de vocês, que eu vou cuidar da minha. E apareceu a oportunidade de um irmão meu, que tinha um genro, que tinha um cursos desse de computador, deu a ele um computador e a gente começou a ver e tudo. E isso era uma dificuldade para mim, além da resistência, porque eu tinha horror a esse negócio de computador. Quando eu olhava para esse, me perturbava a cabeça. Então, eu tive que ir aprender, porque um sobrinho da minha mulher, ele trabalhava numa gráfica e conhecia tudo de Photoshop, porém não conhecia nada de fotografia. E eles me induziram, na realidade, me levaram para ir aprender esse negócio. E aí eu fui obrigado a aprender, tendo que sustentar a família a partir dali, aprendendo, trabalhando. Foi uma mudança bruta, radical, inclusive na minha forma de ver as coisas, né? De entender as mídias, de entender essa questão de
de preconceito até contra aquilo, porque eu sempre vivi dentro de oficina, mesmo vivendo em Fortaleza, eu passava de 5 anos sem ir ao centro da cidade, porque eu não tinha tempo. Então, essa questão também foi a mesma coisa, a gente tinha uma visão estreita disso. A partir do momento em que a gente se viu diante daquilo ali, foi obrigado a mudar completamente e radicalmente a forma de coisa. Só não muda a forma de trabalhar. Da mesma forma que a gente executava com os pigmentos líquidos, com os pigmentos a óleo, com os pigmentos secos, a gente executa com os pigmentos virtuais. Eles estão ali para isso. A gente não pode estar brigando contra a tecnologia. Não há como. Se fosse assim, aqui pouca gente estaria batendo fotografia, porque ninguém comprar filme aonde? Usar... Não faz sentido. Você fazer por hobby, tudo bem. Mas você trabalhar profissionalmente, a história é outra. A fotografia digital também mudou um pouco esse mercado. O senhor passou a atender outros clientes que não só os trazidos pelo vendedor. Depois do lançamento do livro da Funarte, por exemplo, o livro começou a alcançar especialmente o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi assim que a Pinacoteca conheceu o seu trabalho e o convidou para fazer essa exposição que hoje nós estamos mostrando aqui no CDF, que é parte dessa grande mostra, a primeira individual do Mestre Júlio, onde o Diógenes Moura foi o curador. Como é o seu trabalho, então, depois dessa mudança? Bom, a gente, inclusive, teve que mudar algumas coisas, como até o conceito. Eu não sei como, daqui para frente, será contada a história da fotopintura, porque, se você prestar atenção, mesmo na exposição, tem algumas fotopinturas que são feitas, roupa, tudo feito pintura. Outros casos, você já nota que tem montagem. Você nota que tem um rosto retocado, colorido e pronto, porém, a roupa já é uma montagem. Por quê? Porque tem um cliente, esse mais exigente do interior, entre aspas, né, que diz o seguinte: eu só quero uma roupa de verdade. Não é? Outro diz, eu quero um fundo numa cachoeira. Outro quer numa floresta, eu não faço. Eu sou resistente nesse ponto. Ainda estou montando roupa, porque não tem como você sobreviver. Não é? Outra coisa é o consumidor final. Depois, logicamente, que essa história do curador é interessante, porque vocês conseguem resgatar essa... No caso da gente foi resgatado. Eu tenho que fazer um agradecimento de público, que a Roseli foi quem praticamente nos resgatou. A gente tinha acabado. E ela nos resgatou e nos reapresentou as pessoas, né? Então, o consumidor final praticamente não nos procurava, porque existia um vínculo de trabalho entre o revendedor e o estúdio, que é uma coisa mais complexa para entender. Tem um organizador que nunca pegou numa fotografia. Ele põe 10 vendedores, põe numa cidade, dá uma infraestrutura, eles de lá trazem 600, 700 fotos, que ele põe no estúdio, ele executa e entrega a um entregador. Quer dizer, ele não tem o menor vínculo com nada. E força a história do estúdio a trabalhar por um preço que é desinteressante para o estúdio, mas muito interessante para ele. É uma estrutura que sempre funcionou assim. E eu me habituei, e felizmente ou infelizmente, eu tenho um sentimento meio estranho em relação ao meu trabalho. Eu sou desesperado, sou apaixonado por aquilo que eu faço. Então, isso criou um problema, porque eu podia muito bem estar fazendo o seguinte: estar saindo e ensinando, mas eu mataria a fotopintura, quer dizer, eu estaria poldando mais um galho dessa árvore já tão cheio de problema, que é a própria fotografia em si. A partir do momento que a gente começa a poldar o fotógrafo de eventos,
começa a tirar, como tiraram o fotógrafo de jardim, que até apelidaram outros aí, e começa a tirar isso, tira foto, pintura, tira tudo. Daqui um dia nós vamos ver a fotografia como um tronco seco, sem toda essa sensibilidade que se fala, uma coisa fria, estática, que vai estar sem vida e sem história para contar. A gente precisa contar uma história desde o seu princípio, meio e não o fim. A gente prossegue, quer dizer, isso que eu acredito na renovação da vida, acredito na transformação da vida, então acredito também na mesma coisa da profissão que eu abracei, da beleza que é a fotografia, da história que ela tem, e dentro daquilo mais profundo da gente, eu não posso admitir, não posso entender que isso acabe. Até eu que lutei tanto para construir uma coisa, hoje eu possa chegar e dizer, bom, daqui para frente eu não vou mais fazer para o vendedor. Quer dizer, então, eu ficaria em São Paulo trabalhando para algumas pessoas, em outros cantos para outros, mas o grande leque da população deixaria de conhecer a fotopintura, e eu não acho isso justo, até porque ela teve uma história muito bonita na vida dos nossos ancestrais, na vida de outras pessoas, que viram a fotografia como, inclusive, como sinônimo de morte, porque a gente só mandava fazer fotografia dos pais, dos avós, de outras pessoas que nós amamos, né? Então, por isso é que eu prossigo. E o senhor acredita na possibilidade da fotopintura como transformação da pessoa que o recebe? Isso é a coisa. Eu acho que a fotografia ela existe em função, a fotopintura ela existe em função daquilo que são os sonhos das pessoas, aquilo que é a própria transformação em si. Ela se deseja transformar nesse mundo de representação, que a fotografia entra como papel fundamental. A fotopintura, esse casamento, essa coisa híbrida tão interessante que é a fotografia com a pintura, consegue fazer com que as classes sociais se juntem. Você tanto faz, é uma coisa tão democrática que você consegue trabalhar para pessoa de nível social bom, como pessoa com um nível social que você pode chamar, eu não gosto de dividir esse bolo, pessoas em classes sociais, mas, porém, você encontra isso, infelizmente, pessoa morando em periferia, em casas terríveis, mas você chega lá, vê, do mesmo jeito que eu faço para um, eu faço para o outro. E é preciso que você veja a emoção das pessoas que recebem esses retratos. Na minha casa mesmo, pessoa de nível social que recebe, você precisa ver como eles se sentem. O senhor quer contar um pouco da história da Tamarineira, da instituição psiquiátrica, onde o senhor foi convidado a trabalhar? A gente tem... Eu desenvolvi um trabalho junto com o Luiz Santos, em Recife. Ele, também no momento de dificuldade da gente, ele nos levou para Recife e ele fez um trabalho no hospital psiquiátrico, onde você encontra essas pessoas que são pessoas diferentes, né? Que têm os seus problemas de saúde, e saúde mental é um caso super sério. E eles são pessoas que não ligam para isso, que é o lado estético dele, não liga para essas coisas. E o Luiz batia as fotografias dele e eles viam como fotografias comuns. Eles passavam, olhavam, mas não viam. E quando a gente fez a recuperação delas, que pôs paletó e pôs alguns que depois que se ouvia a história deles, e alguns deles até como médico e tudo,
era preciso que você visse aquilo que eles imaginavam, como eles reagiam com relação àquilo. E a gente descobriu que essa redescoberta dele, essa autoestima, eles fazem como uma redescoberta deles mesmos. Eles conseguem entender que podem ser uma pessoa normal, a partir do momento que eles se veem assim. Tem um dado muito interessante agora no Rio de Janeiro, quando a gente esteve lá, fazendo o trabalho da mesma maneira no hospital psiquiátrico, e uma das meninas que estava numa situação muito difícil, a gente fez o retrato dela e é algo emocionante a gente dizer o jeito que ela recebeu. Ela mudou completamente, ela não se comunicava, ela não falava com os outros, e ela abriu o diálogo, conversou e disse que estava linda, e botou o retrato aqui no peito, e saiu. E eu acho que só isso já valeria a pena o trabalho da gente. Só isso já valeria a pena. A gente mexer com a emoção dos outros, e principalmente para quem já não tem mais emoção, principalmente para quem já não tem mais razão de viver. Pessoas abandonadas, infelizmente, pelo Estado, porque até os hospitais psiquiátricos estão fechados, estão mandando as pessoas para casa, para que a família se sinta responsável. Eu não discuto essa questão, mas eu acho que isso é um dever do Estado, porque a família não tem condição física de cuidar de um doente mental ou de uma pessoa num estado daquele. Então, aquilo é tremendamente gratificante para a gente ver aquilo. A partir também dessa exposição e do novo processo que o senhor utiliza para a reprodução dos retratos, a internet ajuda muito o acesso ao seu estúdio, né? Qualquer pessoa pode solicitar um retrato para o senhor, mesmo estando em outra cidade, em outra comunidade. Isso tem crescido muito a partir da exposição na Pinacoteca e do lançamento da publicação na Galeria Choque Cultural, que é uma galeria de street art que existe em São Paulo, onde o choque cultural foi justamente trazer a possibilidade de um retrato pintado como um retrato feito hoje em dia. Isso mudou bastante o seu público, e a gente pode ver na exposição também realidades completamente diferentes, né? Isso também foi fundamental. Hoje a pessoa entra na internet ou procura o pessoal da Choque de Imagem e essa coisa, e tem acesso ao estúdio, a gente executa trabalho de outras pessoas que, no fundo, a gente não executava. Eu conheci algumas pessoas em Minas Gerais através do Diógenes, que, com a exposição na Pinacoteca, as pessoas foram visitar, e tem um cidadão, Carlos Bora, uma pessoa que queria pagar a minha passagem para me vir para Minas Gerais para fazer uma cavalgada para a fazenda dele. Pode? Por causa de um retrato. Né? Um resgate da família dele que já não existia. Ele tinha algumas pessoas na família que não tinha condição, e eu recuperei e fiz todo o trabalho da família dele, já uns 8 ou 10, e ele tem muito mais para fazer. E eles ficam fãs da gente. Eu tive uma alegria em São Paulo, veio uma pessoa de Minas Gerais para me conhecer. Imagine só. A pessoa, quando me encontrou, estava lá o Rubens, estava lá a Roseli, e foi uma coisa assim meio complicada, porque a pessoa, dá para entender mais ou menos assim, a pessoa olha para você, se abraça com você, como que você fosse outra coisa. E eu, uma pessoa extremamente humilde, vindo lá do Nordeste, que não tem nada a ver com essas coisas. E foi muito ruim para mim, porque quase ela me mata do coração. Né? Uma outra coisa também que está ocorrendo agora é que alguns museus estão recebendo
fotopinturas vindas de doações de arquivos familiares, e, geralmente, o museu não tem um conservador que junte o conhecimento da fotografia com a pintura. E ele está sendo requisitado para que essas pessoas possam fazer um laudo adequado para poder restaurar e interferir em algumas ações do tempo na imagem. Eu acho que agora está na hora de abrir algumas perguntas para o público. Um comentário, mas eu acho que é um comentário importante para quem não sabe sobre esse assunto. Durante toda a pesquisa nossa, minha e da Roseli, junto com o mestre Júlio, para o processo da exposição da Pinacoteca, quando a gente estava falando do retrato, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que eu uso até hoje nos meus textos, nas minhas pesquisas sobre o retrato, que é o seguinte, que quando nós fazemos um retrato, nós sempre queremos parecer material de consumo. Nós sempre queremos parecer belos e encantador, quando, na verdade, o tempo já se encarregou de destruir tudo isso. Então, é o seguinte, isso é uma coisa. A segunda coisa é que me parece que quando o processo era feito numa fotografia, numa fotopintura tradicional, e que você tinha não só o carvão, mas os pigmentos e o papel, a possibilidade de se trabalhar com a memória do fotografado, de quem se entrega ao artista, obedecia um tipo de formatação, digamos assim. Quando isso passa para o computador, e é essa a pergunta, como é que o senhor já me respondeu, mas seria bom falar para todo mundo, como é que o senhor consegue não mascarar essa pessoa que quer sempre parecer bela e manter essa mesma memória, trabalhando com o pincel do computador do Photoshop? Bom, eu não vejo diferença nenhuma nos materiais, os pigmentos virtuais e os pigmentos não virtuais. Eles são igualzinhos. Lá no computador existe o esfuminho, pincel, a tinta, a borracha, os materiais líquidos e não líquidos, óleo. E existem os reveladores, existem fixadores, existem os rebaixadores, que pouca gente aqui conhece, e existem as máscaras para você carminar, que pouca gente aqui também conhece, mesmo os que trabalharam em laboratório preto e branco, conhece pouco. E a gente não sente dificuldade nenhuma. De princípio, a minha maior dificuldade foi com o troço computador. Com o programa, não, eu me adaptei perfeitamente. Eu achava que ele não poderia substituir o meu cavalete. E se hoje eu tivesse a oportunidade de conseguir o material para fazer a fotopintura, ainda com os pigmentos para melar minha mão de tinta, para sujar, para fazer tudo, eu retomaria e faria tudo de novo. Eu resgataria os meninos, eu faria a oficina do mesmo tamanho, não mudaria uma vírgula de tudo que aconteceu na minha vida. Não mudaria. Mestre Júlio, como que o senhor vê a seguinte situação? Quando o senhor fazia uma fotopintura analógica, o senhor tinha um retrato. E agora o senhor tem uma matriz que gera quantos retratos o senhor quiser. Basta imprimir. Como o senhor trabalha com essa questão? Com uma questão lógica. O negativo é uma matriz. Ele só é uma matriz. Se você não imprimir, ele não funciona. Ele não será nada. É como o negapel de uma máquina dessa que vocês chamam de lambe-lambe, que eu odeio esse nome, não é? Mas o negapel sem a cópia, ele é um negativo, ele não funciona. O negativo também é uma mídia, do mesmo jeito de um HD cheio de retrato. Ele também é uma mídia. Ele está lá, mas não está vivo.
O que a gente faz é dar vida a ele quando você renomeia. Quando você renomeou e transformou ele num arquivo, aí sim, ele tomou vida. Porque senão, até você salvar uma fotografia, ele não é cópia, ele não é nada. Então, você, apenas aquele Ctrl+S, transformou ele, todo aquele trabalho de câmara escura, antigo, em uma verdade. Quer dizer, ele até ali ele não é uma verdade. Se você, por um acaso qualquer, você escrever, acabou. Ele não está mais lá. Então, você, a partir do momento que você Ctrl+S, você salvou, você criou ali um arquivo. E ele virou uma fotopintura, virou uma fotografia, virou qualquer coisa. O restante, a mídia, para mim não importa se o que vai se usar é o CD, o pendrive, se você vai usar. A mídia não importa. O que a gente não pode discutir hoje é a evolução ou involução. É parar no tempo, isso aí, acabou a história. Não há retrocesso. Na minha maneira de pensar, não há retrocesso. Não adianta sonhar, não adianta chorar, como eu chorei muitas vezes, desesperadamente, porque estava desaparecendo a minha vida. Então, isso era terrível para mim. Quantas pessoas eu deixei no abandono, que acreditaram no meu projeto, acreditaram na vida dentro de uma oficina. Quantas pessoas eu peguei da rua e disse que eles seriam pessoas normais. E hoje eu vejo alguns drogados, alguns fora do processo, outros completamente liquidados. O ramo acabou. Em Fortaleza eu conheci 30 ou 40 estúdios e não tem mais nenhum. Eu estou dentro de casa, eu sozinho, com as minhas 2 filhas e a minha mulher. A minha mulher, quando tem tempo, corta, faz uma partezinha de cortar e tudo. A minha cunhada me ajuda na organização, porque eu não posso dar conta de tudo. A minha filha mais velha, que é quem me ajuda na maioria das coisas, inclusive lá na exposição tem um retrato praticamente que ela fez todo. E é assim. Então, não tem como a gente discutir esse... Quedamos todos mudos. Muchas gracias para el maestro Julio y a Roseli. Para el Centro de Fotografía, para las jornadas, ha sido más que un honor tenerte hoy acá. Lo mismo que a Marilu, que está por allá. Agradecerles nuevamente por todo, que creo que estamos todos siendo homenajeados por ellos con su presencia aquí. Y hoy tuvimos la suerte también de homenajear a Gran Romer en el bazar, declararlo visitante ilustre. Fue algo muy importante para lo que ha sido el centro en estos 10 años. Todos los que fueron sus alumnos han ayudado a la construcción de este lugar y fue muy bueno para todos los que estamos en esto hoy poder rendirle un breve homenaje. Mañana, no como ingleses, sino como uruguayos, vamos a empezar a las 5. Esperamos que este aire esté arreglado. Hoy fue bastante bravo bancarse el calor. Hemos tenido varias bajas que han salido y entrado. Pedirle disculpas a todos por esto y especialmente a los que están acá arriba y mucho más a los que están abajo de esa lámpara, que son ellos 2 que ya pueden salir rápidamente de ahí. Mañana de noche vamos a cerrar en el Centro de Fotografía con un brindis dentro de la exposición de Maestro Julio, así que luego de aquí los invitamos a bajar a la sala del centro a cerrar. Ya estamos pasada la mitad de las jornadas, ya empieza como el bajón de la despedida, pero queda un día más para disfrutar. Nos vemos mañana.